Canal Novel e Fanfic narradas. Fanfic Game of Thrones Sistema Modelo de Cavaleiros. Capítulo 111. Recuperando o Fosso Cailin. Estava tudo em silêncio. 3 ou 4 da manhã. O amanhecer logo raiaria. A fogueira se extinguira aos poucos, deixando apenas brasas brilhantes. Os que descansavam se enrolavam firmemente em cobertores quentinhos, relutantes em abandonar seu casulo reconfortante de calor. Alguém colocou mais lenha na fogueira, quebrando o silêncio com o leve crepitar da madeira queimando. Os soldados nascidos no ferro, posicionados nas muralhas do castelo, encarregados de monitorar o exército do lado de fora, estavam igualmente agasalhados contra o frio do ar pantanoso da manhã. Suas respirações embaçavam no frio enquanto batiam os pés e andavam de um lado para o outro nas muralhas, desesperados para afastar a dormência crescente que ameaçava congelar seus pés. Os arqueiros posicionados nas torres de flechas se saíram melhor. Fogueiras foram acesas perto deles, oferecendo um alívio do ar gelado. O calor suavizou sua vigilância, permitindo que seus corpos relaxassem. O cansaço se espalhou lentamente, pesando em seus membros, e em pouco tempo, suas pálpebras pesadas se fecharam. Roncos suaves ecoaram pelas torres de flechas, denunciando sua queda no sono. Na escuridão envolvente além, um par de pupilas verticais cortava a noite, varrendo os arredores com intenção predatória, em busca de presas adequadas. Do lado de fora do castelo, o acampamento fervilhava com uma atividade silenciosa. Enquanto um grupo de sentinelas patrulhava o perímetro, o restante dos soldados havia recuado para suas tendas. No entanto, o descanso era uma ilusão. Dentro das tendas, homens estavam totalmente armados, prontos para entrar em ação a qualquer momento. Eles haviam trocado seus equipamentos de cavalaria pelos de infantaria, as armaduras de couro, escudos, lanças e espadas curtas. Em uma tenda no coração do acampamento, Lygeon estava sentado sozinho. Seu foco era inabalável, sua mente conectada à glória, a personificação de sua vontade, compartilhando sua visão e dando ordens. O guardião dos Homens de Ferro de Fosso Cailin não havia deixado nada ao acaso. As defesas do castelo eram formidáveis. Mais de uma dúzia de guardas patrulhavam as muralhas, enquanto mais de 1000 soldados aguardavam abaixo, prontos para fornecer reforços. As 3 torres de flechas ao redor eram guarnecidas por centenas de arqueiros, prontos para disparar uma saraivada de flechas contra qualquer inimigo que se aproximasse. Somadas às defesas naturais do terreno pantanoso, o castelo era quase inexpugnável. Não era de se admirar que o exército da coalizão do norte estivesse parado ali por mais de 10 dias, incapaz de avançar. No entanto, por mais sólidas que fossem as fortificações, sua eficácia dependia das pessoas que as guarneciam. Após dias de vigilância sem incidentes, os Homens de Ferro se tornaram complacentes. Sua mentalidade era simples: se dezenas de milhares de atacantes não conseguissem invadir o castelo, alguns milhares não teriam chance. Essa falsa sensação de segurança havia enfraquecido sua vantagem, deixando-os vulneráveis em seu momento de aparente invencibilidade. Com a visão única de Glory, Lygeon localizou facilmente cada sentinela nas muralhas do castelo. O cansaço e o excesso de confiança haviam cobrado seu preço. Muitas sentinelas, enfiadas em seus esconderijos escuros em busca de calor, sucumbiram ao sono. Lygeon agiu sem hesitar, mirando primeiro nas sentinelas adormecidas. Deu a Glory uma ordem silenciosa para atacar. Movendo-se como uma sombra na escuridão, Glória se aproximava sorrateiramente de cada alvo. Sem ser vista nem ouvida, atacava com precisão letal, cravando-se no pescoço das sentinelas e silenciando-as antes que pudessem emitir um som. Após eliminar com eficiência uma dúzia de sentinelas, Lygeon voltou seu foco para os guardas posicionados nas muralhas do castelo. À primeira vista, essas sentinelas pareciam vigilantes, posicionadas de forma a permitir que vigiassem umas às outras. Além disso, vários soldados estavam reunidos ao redor de uma fogueira ao pé das muralhas, prontos para fornecer apoio ao primeiro sinal de perigo. Atacar parecia quase impossível nessas circunstâncias. Na realidade, porém, a coordenação e a prontidão implícitas em suas posições existiam apenas em teoria. O frio implacável e a exaustão haviam entorpecido seus sentidos. Amontoados na tentativa de preservar os últimos vestígios de calor em seus corpos, seu foco restante estava fixo na escuridão além das muralhas, em busca de qualquer movimento fora do castelo. Seus companheiros guardas nas muralhas haviam desaparecido de sua consciência, pois nenhum deles imaginava que o perigo pudesse vir de dentro de sua fortaleza. A confiança em seu controle sobre Fosso Cailin havia gerado descuido. Reconhecendo essa vulnerabilidade, Lygeon ordenou que Glory iniciasse seu trabalho. Primeiro mirou nas sentinelas que permaneciam nas sombras além da luz do fogo, arrastando-as silenciosamente para a escuridão, onde desapareceram sem fazer barulho. Em seguida, Lygeon ordenou que Glory criasse oportunidades para eliminar os guardas posicionados perto do braseiro. Com precisão cuidadosa, Glory se aproximou, atacando rapidamente. Embora houvesse ruídos fracos durante os ataques, como o sutil espasmo dos guardas ao sucumbirem, estes eram abafados e passavam despercebidos. Suas gargantas foram mordidas antes que pudessem soltar um grito, garantindo que os soldados nascidos no ferro, dormindo perto da fogueira, permanecessem imperturbáveis. Depois de lidar com os guardas nas muralhas do castelo, Lygeon voltou sua atenção para os arqueiros encarregados de proteger as torres de flechas. Esses alvos eram ainda menos desafiadores. O calor dentro das torres de flechas os havia acalmado. Um por um, eles se encostaram nas muralhas, cochilando na quietude da noite.
Glory se movia sem esforço pelas sombras, eliminando-os sem resistência. Após eliminar os arqueiros de guarda, Legion ordenou que Glory bloqueasse as portas dos aposentos onde os arqueiros restantes descansavam. Usando paus e estacas, Glory garantiu que as portas permanecessem obstruídas, impedindo que os ocupantes interferissem ou escapassem assim que o ataque começasse. Com os preparativos concluídos, Legion instruiu Glory a retornar aos portões do castelo. Lá, Glory removeu o ferrolho que os prendia. No entanto, ele não os abriu. O ferrolho de articulação do portão estava fortemente corroído, e girá-lo produzia um som que, embora fraco, soava gritantemente alto na quietude da noite. Após completar as tarefas preliminares, o espírito de Legion se retirou de Glory, e ele emergiu de sua tenda. Sem hesitar, dirigiu-se à tenda de reunião adjacente, onde Nymeria e os outros já estavam reunidos, totalmente armados e prontos. Lá dentro, a atmosfera era tensa, mas concentrada. Legion se aproximou da mesa onde Olan havia montado uma maquete detalhada do castelo do Fosso Cailin mais cedo naquele dia. Apontou decisivamente para a maquete e começou a dar ordens. Os portões foram abertos, afirmou ele com firmeza. Diga aos homens para se reunirem imediatamente. Tenham cuidado. A primeira e a segunda patrulhas de cavalaria entrarão primeiro e eliminarão os guardas ao longo das muralhas. A terceira e a quarta patrulhas de cavalaria mirarão nos quartéis próximos ao castelo. Todos os outros se concentrarão em tomar o castelo em si. Olan, estudando a planta, levantou uma questão. E a torre? Legion dispensou a preocupação com um aceno de mão. Não se preocupem com a torre. Os arqueiros lá dentro estão presos em seus quartos. Eles não representarão uma ameaça para nós. Lidaremos com eles depois de eliminarmos o resto. Olan assentiu, abstendo-se de insistir. No entanto, sua mente se demorava nas ações recentes de Legion. Ele havia notado Glory desaparecendo na escuridão mais cedo, claramente sob o controle de Legion. Isso lembrou Olan de sua própria capacidade de possuir criaturas como o lagarto-leão. Ele não pôde deixar de se perguntar, Legion também seria um troca-peles? No entanto, certas inconsistências o mantinham cético. Primeiro, os videntes verdes ou troca-peles geralmente evitavam usar metais em excesso, pois isso interferia em suas habilidades espirituais. Mesmo os mais habilidosos entre eles só conseguiam minimizar a interferência causada por joias ou armas de metal. No entanto, Legion, vestido com uma armadura completa de metal e empunhando múltiplas armas de metal, demonstrava habilidades que desafiavam essas limitações. Era um mistério que perturbava Olan, mas não havia tempo para refletir mais sobre ele. Enquanto isso, os soldados já haviam se reunido sob a direção de seus capitães. As unidades se moveram rapidamente, marchando em direção aos portões de Fosso Cailin. Assim que as primeiras patrulhas de cavalaria abriram completamente os portões, as tropas avançaram para dentro, avançando em direção aos alvos designados. Os homens de ferro dentro do castelo mostraram-se muito menos preparados do que Legion previra. Talvez tivessem depositado excessiva confiança em suas sentinelas, presumindo que nenhuma ameaça poderia escapar de sua vigilância. Apesar do barulho alto e estridente dos portões sendo arrombados, nenhum alarme foi acionado, e os homens de ferro continuaram a dormir profundamente. Só quando as patrulhas de cavalaria avançaram com lanças e escudos, cravando suas armas nos corpos dos defensores desavisados, os homens de ferro finalmente despertaram, apenas para se verem imersos no caos. Os primeiros momentos de consciência foram repletos de dor e pânico, enquanto lanças perfuravam sua carne e gritos rasgavam o ar parado da noite. A desordem entre os homens de ferro colaborou fortemente a favor de Legion. Aqueles que tentaram resistir não foram páreo para as formações disciplinadas de escudos e lanças. Muitos mal tiveram tempo de pegar suas armas antes de serem abatidos. Mesmo aqueles que conseguiram um contra-ataque fraco desferiram apenas alguns golpes inúteis nos escudos antes de sucumbirem ao ataque implacável. Os mais de 1000 homens de ferro posicionados ao pé das muralhas do castelo foram subjugados, imobilizados pelos esforços combinados da primeira e da segunda patrulhas de cavalaria. Os arqueiros de Olan, da Guarda da Água Cinzenta, forneceram apoio preciso e coordenado, garantindo que os defensores não tivessem chance de se reagrupar. Era evidente que a derrota completa era apenas uma questão de tempo. Do outro lado do castelo, a terceira e a quarta patrulhas de cavalaria invadiram o quartel. Assustados com a comoção lá fora, os homens de ferro se apressaram em se armar. No entanto, pegos de surpresa e sem armadura, tiveram pouca chance contra as fileiras disciplinadas de lanças e escudos. Mesmo com sua vantagem numérica, não conseguiram resistir ao ataque. Centenas foram rapidamente abatidos, enquanto o restante se dispersou em fuga desorganizada, desesperado para escapar da carnificina. Após entrarem no castelo, Legion e Nymeria conduziram o grupo restante até a entrada do salão principal. Os guardas ali posicionados tentavam fechar apressadamente as grandes portas, claramente com a intenção de ganhar tempo para o restante do exército dos homens de ferro que se encontrava lá dentro. Nymeria, no entanto, tomou a iniciativa. Balançando seu enorme machado, ela golpeou com força devastadora, cortando ao meio os 2 guardas que tentavam empurrar as portas. Legion seguiu logo atrás, desferindo um chute poderoso na porta que fez os defensores que estavam atrás dela voarem para trás. Com a entrada arrombada, Dassey, John e os outros avançaram, suas armas golpeando com precisão mortal.
Eles atacaram os defensores lá dentro, que estavam vestidos com trajes característicos dos Homens de Ferro, com eficiência implacável. Li Jion, empunhando sua espada larga do Cavaleiro Banido, avançou. A lâmina, maciça e afiada, cortou os homens que bloqueavam seu caminho com uma força tão rápida quanto brutal. Ele abriu caminho entre as fileiras dos Homens de Ferro como uma guilhotina, com cada golpe devastador deixando um rastro de destruição. Seu ímpeto e força eram imparáveis, e seus ataques cortavam os defensores amontoados como se não fossem nada. Após desferir vários golpes devastadores, Li Jion abriu uma grande brecha na densa formação dos Homens de Ferro dentro do salão principal. Virou-se para Nymeria e gritou: "Capturem Victarion, eu cuido do resto." Sem hesitar, Nymeria reuniu um grupo de guerreiros e os conduziu pela abertura que Li Jion havia forjado. Eles subiram rapidamente as escadas, em direção ao quarto onde Arryn Botley, o comandante dos Homens de Ferro, estaria descansando. Enquanto isso, Li Jion permanecia no salão, continuando seu ataque mortal. Cada vez que um grupo de Homens de Ferro conseguia se reagrupar e montar uma resistência, ele investia contra eles, rompendo a formação com uma série de golpes giratórios e brutais. Ele se movia incansavelmente de um grupo de inimigos para o outro, sem deixar chance para os defensores se reorganizarem. Quando a batalha no salão terminou, a outrora formidável força de Homens de Ferro com mais de 1000 homens, havia sido dizimada por Li Jion e seus homens. Quando a poeira baixou, Nymeria desceu as escadas com o corpo encharcado de sangue. Na mão carregava uma cabeça decepada. Sem hesitar, entregou-a a Li Jion, que a examinou brevemente, mas não reconheceu o rosto. Jogou-a para Dacey e ordenou: "Tire a cabeça e convença-os a se renderem." Dacey imediatamente pegou a cabeça e correu para fora, acompanhado pela maioria dos combatentes. Apenas alguns permaneceram para proteger o campo de batalha e garantir que nenhuma ameaça permanecesse no salão. Li Jion se virou para Nymeria, seus olhos examinando sua aparência ensanguentada com preocupação. "Você está machucada?" perguntou. Nymeria balançou a cabeça, com a expressão calma, mas ainda transbordando da adrenalina de uma guerreira. "Estou bem. É tudo sangue dele", respondeu ela, gesticulando para as manchas carmesim em sua armadura e pele. "Aquele cara era fraco, só conseguiu aguentar um dos meus golpes de machado. Acabou rápido demais, bem quando eu estava começando. Como alguém assim pode ser chamado de guerreiro número 1 das Ilhas de Ferro?" Li Jion franziu a testa ao ouvir as palavras dela, perturbado pelas implicações. Ele sabia muito bem que Victarion Greyjoy era supostamente um lutador formidável, alguém cuja força e habilidade eram incomparáveis entre os Homens de Ferro. Mesmo considerando o treinamento rigoroso de Nymeria e suas capacidades físicas excepcionais, derrotá-lo tão facilmente parecia estranho. Algo nisso não fazia sentido. No momento em que Li Jion refletia sobre suas dúvidas, Glory emergiu silenciosamente das sombras e se aproximou dele. Distraído pela visão do gato das sombras, Li Jion deixou suas preocupações de lado. Estendeu a mão para acariciar a cabeça de Glory e se virou para Nymeria com um sorriso fraco. "Não se preocupe", disse ele. "Ainda há o castelo de Guardamar à frente. Essa deve ser uma luta direta, não tão fácil quanto esta." Nymeria o encarou com uma expressão cética. Sabia que o número de Homens de Ferro no castelo de Guardamar excedia em muito aqueles que eles haviam acabado de derrotar, mas, tendo testemunhado a força de Li Jion em primeira mão, duvidava que aqueles defensores fossem muito mais difíceis de lidar do que os que estavam ali. A batalha dentro do castelo de Fosso Cailin terminou rapidamente. Os arqueiros Homens de Ferro posicionados nas 3 torres de flechas foram capturados antes mesmo de poderem contribuir para a luta. Dos defensores restantes, cerca de 600 se renderam, todos feridos. Os demais pereceram em combate. Permanecia incerto se algum dos 600 cativos feridos sobreviveria. Do lado de Li Jion, as perdas foram pequenas, mas preocupantes, mais de 10 mortos e mais de 20 feridos. Embora a escaramuça fosse inegavelmente uma vitória, Li Jion não se sentia satisfeito. As baixas, embora poucas, foram causadas por descuido. Seus homens haviam se tornado excessivamente confiantes em sua suposta superioridade e foram vítimas de contra-ataques inesperados. Para Li Jion, uma vitória impecável era aquela sem baixas, e as perdas evitáveis o incomodavam. Discretamente, ele decidiu reforçar o treinamento e impor uma disciplina mais rigorosa em operações futuras. Para aumentar sua insatisfação, descobriu-se, ao interrogar os prisioneiros, que o homem que Nymeria havia matado não era Victarion Greyjoy. Aparentemente Victarion havia deixado Fosso Cailin vários dias antes. "Lord Olan, você deve avisar imediatamente Lord Eddard de que o Fosso Cailin foi liberado. Peça a ele que venha aqui o mais rápido possível. Ainda preciso ir para Guardamar para romper o cerco e não posso ficar aqui por muito tempo", disse Li Jion, dirigindo-se a Olan Reed. "Entendo. Informarei o senhor", respondeu Olan. Sem demora ele saiu para uma área aberta, pegou um pedaço de pergaminho e começou a escrever um relatório conciso sobre a situação em Fosso Cailin. Usando o sangue de um cadáver próximo, ele selou o documento antes de gravá-lo com seu anel. Assim que a mensagem foi preparada, Olan foi para um canto tranquilo, sentou-se e fechou os olhos. Entrando em estado meditativo, pareceu se isolar completamente do ambiente.
Momentos depois, um corvo desceu do céu, agarrou a mensagem com suas garras e alçou voo rumo ao norte. Li Jion, sempre cauteloso, ordenou que vários homens guardassem Oulan e garantissem que ninguém o perturbasse enquanto permanecesse em transe. Então, acompanhado por Nymeria e Glory, Li Jion iniciou outra varredura pelo castelo, em busca de quaisquer ameaças ou sobreviventes. Embora não tenham encontrado nenhum homem de ferro escondido nas ruínas, encontraram 2 antigos guardas de Fosso Cailin escondidos em um porão secreto sob os estábulos. Os homens estavam escondidos ali há mais de 10 dias, sobrevivendo com restos. Famintos e desgrenhados, estavam quase irreconhecíveis para os arqueiros da guarda da água cinzenta que os encontraram por acaso. Capítulo 112, Homens do Norte? Na vastidão aberta das terras acidentadas, perto do pântano de Mort Cailin, centenas de tendas estavam amontoadas, cada uma delas repleta de soldados dormindo. Do lado de fora, inúmeras figuras estavam sentadas ao redor de fogueiras, com os rostos iluminados pelas chamas bruxuleantes. Por todo o acampamento, grupos de soldados em patrulha moviam-se metodicamente, com os olhos atentos, sempre vigilantes a qualquer sinal de movimento além do perímetro do acampamento. As bandeiras tremulando ao vento contavam a história da unidade entre as grandes casas do norte. Sigilos familiares marcavam sua lealdade: a casa Bolton, os esfoladores; a casa Karstark, o sol no inverno; a casa Umber, os gigantes rugidores; e a casa Mormon da Ilha do Urso, entre outras. Quase todas as casas notáveis do norte enviaram seus homens para apoiar a rebelião, um testemunho da determinação do norte. O plano parecia simples: marchar para o sul, unir-se às forças do reino, reprimir rapidamente a rebelião dos Homens de Ferro e retornar para casa como heróis. Mas a realidade era muito mais sombria. Dezenas de milhares de tropas agora estavam presas em Fosso Cailin, com seu progresso interrompido, a frustração e o desamparo aumentando a cada dia. Dentro da tenda maior, o ar estava carregado de tensão. Eddard Stark, Lorde de Winterfell e Protetor do Norte, sentava-se à frente da multidão, com uma expressão tão sombria quanto o humor dos homens ao seu redor. Lordes e nobres de todo o norte o cercavam, com os rostos marcados pela preocupação enquanto ouviam o enviado de Porto Branco apresentar seu relatório. Então, Lord Manderly só pode fornecer 35 navios? Perguntou Eddard com a voz calma, mas pesada. O enviado assentiu solenemente. Sim, meu senhor. Eddard franziu a testa. É muito menos do que prevíamos. Por quê? O enviado hesitou antes de responder. A notícia da requisição de Lord Manderly vazou, meu senhor. Muitos navios mercantes fugiram de Porto Branco antes que pudessem ser reunidos. As palavras pairaram no ar como uma acusação. Vazou? Interrompeu Lord Galbart Glover, de Bosque Profundo, bruscamente. Quem vazou essa informação? Os ombros do enviado cederam enquanto ele balançava a cabeça. Ainda não sabemos, meu senhor, mas... Mas o quê? Insistiu Glover. O enviado evitou encará-los enquanto respondia. Os navios mercantes fugiram antes mesmo que as ordens oficiais de Lord Eddard fossem entregues a Porto Branco. A implicação era clara. O vazamento viera de suas próprias fileiras. Uma onda de inquietação percorreu a sala, e as expressões sombrias se aprofundaram. Rickard Karstark, com o temperamento tão explosivo como sempre, bateu a mão na mesa. Aquele velho lampreia está tentando se esquivar da responsabilidade? Ele não conseguiu reunir navios suficientes e agora está nos culpando? Um idiota, ele deveria. Chega, Lord Karstark. O tom de Eddard, embora firme, carregava um tom de finalidade. Confio que Lord Manderly fez tudo o que podia. Devemos também considerar a possibilidade de que a culpa seja nossa. Embora Karstark se calasse, sua carranca revelava raiva persistente. Em meio à multidão tensa, Rose Bolton, senhor do Forte do Pavor, mantinha-se perturbadoramente calmo. Ele se pronunciou, sua voz cortando o barulho. Quantos homens esses 35 navios podem transportar? O enviado se endireitou. Se bem acondicionados, meu senhor, cada navio poderia transportar de 60 a 70 homens. Com a adição de espaço no convés, talvez 100 no máximo. Os olhos claros de Lord Bolton se estreitaram. Só isso? Já ouvi falar de navios capazes de transportar centenas. O enviado assentiu, mas explicou. São navios de carga maiores ou transportadores de tropas especializados, meu senhor. A maioria dos navios disponíveis para Lord Manderly são navios de guerra menores, de guarda. Os lábios de Lord Bolton se comprimiram em uma linha fina. Nesse ritmo, seriam necessárias 10 viagens ou mais para transportar todas as nossas forças para Porto Real. Isso levaria meses. Seu olhar se voltou para Eddard. Lord Stark, isso é insustentável. Deveríamos considerar tomar Fosso Cailin à força. A expressão de Eddard não revelava nada, ele parecia perdido em pensamentos. Quebrando o silêncio, Jorah Mormont deu um passo à frente. Meu senhor, deixe-me liderar um pequeno grupo para se infiltrar em Fosso Cailin sob o manto da escuridão. Abriremos os portões por dentro. Com seus homens coordenando de fora, o castelo será nosso. Galbart Glover, rápido em descartar a ideia, latiu. Isso é loucura. Os Homens de Ferro controlam o Fosso Cailin com milhares de homens. Vocês seriam massacrados antes mesmo de chegarem às muralhas. Sem se deixar abater, Jorah respondeu. Eu consigo fazer isso. Não precisa continuar, Lord Mormont interrompeu Eddard. Sua voz era firme, sem permitir argumentos. Seu plano é muito perigoso. Não aprovarei um curso tão imprudente. Jorah recuou relutantemente enquanto Eddard continuava. Mandarei uma mensagem para Olan Reed. Ele conhece estes pântanos melhor do que ninguém.
Com a ajuda dele, podemos encontrar um caminho através dos pântanos. Com armas leves e sem suprimentos, podemos atravessar o pântano sem sermos detectados. Antes que Eddard pudesse terminar, um corvo irrompeu na tenda, suas asas negras cortando o ar pesado. Pousou com uma precisão sinistra na mesa à sua frente e deixou cair um pequeno bilhete do bico. O pássaro grasnou 2 vezes, e seu grito agudo ecoou no cômodo silencioso. Os lords arregalaram os olhos, alguns com espanto, outros com inquietação. Alguns trocaram olhares cautelosos, com os rostos sombrios de desconfiança. Embora todos fossem leais aos deuses antigos, o súbito aparecimento do corvo os enervou. Presságios sobrenaturais não eram facilmente acolhidos, e sussurros de malevolência pairavam no silêncio. Olan? A voz de Eddard era calma, mas questionadora, seus olhos fixos no corvo à sua frente como se já tivesse adivinhado sua origem. O corvo respondeu com um aceno afirmativo e então bicou o bilhete que estava sobre a mesa com seu bico afiado. Eddard rapidamente pegou o bilhete, desdobrou-o e examinou seu conteúdo. Enquanto lia, um sorriso raro surgiu em seu rosto. Parece que não precisamos mais procurar uma maneira de contornar o fosso Cailin, anunciou. O castelo já foi retomado. Os lords reunidos congelaram, atordoados com a revelação repentina, antes que expressões de alegria iluminassem seus rostos. Eles passaram o bilhete avidamente, cada homem o lendo por vez. Quem é esse escolhido Ligion? John Umber, o corpulento lorde da última lareira, finalmente perguntou, sua curiosidade não podendo ser contida. Ele não estava sozinho em sua confusão. Muitos dos senhores do norte compartilhavam sua perplexidade, sua falta de familiaridade com Ligion era evidente. Seu foco há muito tempo estava voltado para dentro, para suas próprias terras, e as notícias do sul muitas vezes pareciam distantes e irrelevantes. Rose Bolton, no entanto, provou ser a exceção. O frio e calculista lorde do Forte do Pavor tinha uma inclinação para coletar informações de além do norte. Seu olhar pálido e inquietante varreu a sala enquanto ele começava a explicar. Ligion é uma figura de considerável renome no sul. Seus feitos são nada menos que extraordinários. O relato de Bolton sobre os feitos de Ligion cativou a sala. O mais impressionante foi a história de como Ligion havia matado sozinho mais de 700 piratas nascidos no ferro do lado de fora do septo estrelado. A magnitude desse feito deixou os lords boquiabertos e incrédulos. Isso é um absurdo, exclamou um lord, ecoando os pensamentos não ditos de muitos. Nenhum homem conseguiria fazer uma coisa dessa sozinho. O tom de Rose Bolton permaneceu inalterado enquanto ele elaborava. Esta conquista foi oficialmente reconhecida pela Igreja dos Sete. Eles afirmam que ele foi abençoado pelo próprio guerreiro, escolhido para atuar como instrumento do deus. Daí o título, o escolhido. A Igreja dos Setes zombou um lorde que, como a maioria dos nortistas, permanecia firme em sua devoção aos deuses antigos. Esses septões corruptos ungem qualquer um pelo preço certo. Seu comentário rendeu acenos e murmúrios de concordância dos outros. Bolton, imperturbável, continuou. A cidadela também validou as ações de Ligion. Eles registraram o evento em seus registros oficiais. Com isso, a sala ficou em silêncio. Embora os lords tivessem pouca consideração pelos septões da fé dos Sete, seu respeito pela cidadela e seus mestres era profundo. Qualquer coisa registrada pela cidadela era considerada rigorosamente verificada e inquestionável. Eddard, percebendo que a conversa estava se desviando para especulações, levantou-se para se dirigir aos presentes. Quem é esse escolhido dos deuses não nos diz respeito, declarou ele com firmeza. O que importa é que o fosso Cailin agora está limpo. Seu tom não admitia discordância. Toquem a trombeta e despertem o acampamento, ordenou. Preparem o exército para marchar sobre fosso Cailin. Os senhores entraram em ação, cada um retornando ao seu contingente para transmitir o comando. Os soldados foram despertados de suas tendas, empacotando seus pertences às pressas e se preparando para partir. Ao romper da aurora, o exército combinado do norte iniciou sua marcha. Atravessaram a extensão pantanosa e seguiram pela estreita passagem em direção a fosso Cailin. Quando o sol já estava alto no céu, eles já haviam alcançado os arredores do castelo. A cena que os esperava era sombria e inquietante. Os pântanos ao redor do castelo estavam cobertos de cadáveres inchados e em decomposição de soldados nascidos no ferro. Leões lagartos, predadores grotescos do pântano, banqueteavam-se com os restos mortais, dilacerando a carne com abandono. Os soldados se moveram cautelosamente, apreensivos com a visão. Felizmente, os lagartos-leões permaneceram fixados nos cadáveres e ignoraram em grande parte o exército que avançava. Apenas algumas criaturas ousadas se aventuraram perto da ponte, mas foram rapidamente repelidas pelos soldados cautelosos, empunhando lanças. O rosto de Eddard Stark se obscureceu ao contemplar o espetáculo macabro. A dispersão indiscriminada de corpos o repelia, e a falta de respeito pelos mortos era uma afronta ao seu senso de honra. Até mesmo os inimigos, aos seus olhos, mereciam um fim digno. Os nascidos no ferro deveriam ter sido cremados, seus restos mortais tratados com alguma solenidade, e não descartados como lixo para ser consumido por feras. No entanto, para o restante do povo do norte, alimentar os leões lagartos no pântano com os corpos dos homens de ferro era uma prática bem-vinda.
Eles observavam com prazer, discutindo entre si que após aquela guerra, os leões lagartos ao redor de Fosso Cailin provavelmente se tornariam ainda mais ferozes e mais propensos a atacar humanos. Afinal, se consumissem carne humana em excesso, outras carnes poderiam parecer pouco atraentes para eles. Os portões do castelo de Fosso Cailin foram abertos cedo, e o exército do norte cavalgou diretamente para a praça central. As forças de Legion já haviam deixado o castelo, tendo limpado brevemente os cadáveres dos Homens de Ferro antes de recuarem para seu acampamento do lado de fora para descansar. Eles se preparavam para marchar para Guardamar assim que o exército do norte assumisse o controle total do castelo. Apenas Legion, Nymeria, Olan e Dacey permaneceram dentro do castelo, acompanhados por uma dúzia de soldados, aguardando a chegada dos líderes do norte. Quando Eddard Stark liderou os Lordes do Norte até a praça de Fosso Cailin e desmontaram seus cavalos, Olan deu um passo à frente, liderando Legion e os outros para encontrá-los. Meu senhor, este é o escolhido Sor Legion Tarran, e está a Lady Nymeria Footred de Tumbleton. Olan apresentou Legion e Nymeria a Eddard Stark. Dacey? Por que você está aqui? Jorah Mormont, de pé entre os lordes, subitamente deu um passo à frente surpreso, com o olhar fixo em Dacey, que estava ao lado de Legion. O grito de surpresa de Jorah imediatamente atraiu a atenção da multidão para Dacey. Vários lordes a reconheceram. Eles ou seus filhos já haviam sido seus pretendentes. Para os sulistas, Dacey poderia parecer rude ou grosseira, mas para o povo do norte, ela era o epítome de uma mulher forte e capaz, uma esposa ideal. Infelizmente, Dacey nunca simpatizou com nenhum de seus pretendentes e acabou partindo para o sul sob o pretexto de embarcar em uma jornada adulta. Para a decepção de muitos, ninguém esperava vê-la novamente, muito menos naquelas circunstâncias. A julgar pela armadura requintada que agora usava, era evidente que ela se sairá bem. Agora sou a capitã da 5ª Patrulha de Cavalaria de Sor Legion e matei 11 Homens de Ferro durante a batalha para retomar Fosso Cailin, declarou Dacey, com a voz cheia de orgulho enquanto olhava para a reunião. Ao ouvir suas palavras, a multidão saiu do espanto e voltou sua atenção para Legion, que estava ao lado dela na armadura característica do Cavaleiro Banido. Os olhos de Eddard Stark se demoraram no dragão voador gravado no capacete de Legion antes de dar um passo à frente. Ele estendeu a mão e disse: "Obrigado, Sor Legion, por recuperar o Fosso Cailin. Caso contrário, teríamos sido forçados a invadi-lo, e isso teria sido custoso." "Estou mais do que feliz em obedecer às ordens do rei", respondeu Legion educadamente, apertando a mão de Eddard. Então, com um toque de curiosidade, perguntou: "Você não deveria fazer um desvio ao redor de Fosso Cailin de navio partindo de Porto Branco? Por que está atacando à força?" Eddard fez uma breve pausa antes de responder. "Como Sor Legion sabia que planejávamos contornar Fosso Cailin e ir para Porto Branco de navio?" Legion explicou calmamente. "Antes de vir para Fosso Cailin, Lord Olan e eu discutimos seus próximos movimentos possíveis enquanto estiver na vigilância da Água Cinzenta." A expressão de Eddard mudou para uma de compreensão. Percebeu que a partida dos navios mercantes de Porto Branco talvez não se devesse a planos vazados, mas sim porque alguém havia antecipado a estratégia deles de contornar o Fosso Cailin. Esses mercadores poderiam ter fugido cedo para evitar que seus navios fossem recrutados. Enquanto a conversa se desenrolava, Lord Jon Umber interrompeu-a de repente, sem aviso, dirigindo suas palavras à Lady Nymeria. Uma mulher? Uma mulher está liderando as tropas? Os homens do sul morreram? Eles deixariam uma mulher liderar as tropas." Sua observação provocou uma explosão de risos nos Lordes do Norte e nos soldados reunidos atrás deles. O rosto de Eddard Stark escureceu de desgosto, e ele estava prestes a repreender seus homens quando Legion interveio e o deteve. Legion se virou para Nymeria, cuja expressão se tornará amarga com as palavras de Jon Umber. Com um leve sorriso, ele perguntou: "Você cuida disso?" Nymeria assentiu decididamente. "Ok, eu cuido disso." Ela caminhou até uma área aberta, erguendo um machado enorme na mão. Virando-se para os nortistas reunidos, gritou bruscamente: "Um bando de homens presos aqui há mais de 10 dias e ainda incapazes de marchar para o sul. Vamos ver se vocês, nortistas, conseguem se chamar de homens." Sua provocação silenciou as risadas, deixando vários lordes e cavaleiros visivelmente descontentes. Eddard não interveio e o provocador, Jon Umber, deu um passo à frente para aceitar o desafio. Para espanto de todos, Jon sacou sua espada longa e lançou um ataque contra Nymeria. No entanto, com um único e poderoso golpe de seu machado, usando apenas o corpo do machado e não a lâmina,
ela lançou Jon e sua arma pelos ares. Se ela tivesse usado a lâmina, Jon teria sido partido em dois. A multidão ficou atônita. Jon Umber era famoso por sua força no norte, e havia poucos entre os lordes reunidos que poderiam enfrentá-lo de frente. No entanto, este formidável guerreiro havia sido derrotado em um único movimento por Nymeria. A visão deixou os nortistas incrédulos. Homens do norte, Nymeria declarou com desdém, lançando um olhar de desprezo para a multidão reunida antes de se virar e retornar para o lado de Ligion. Sor Ligion quebrou o silêncio que se seguiu. Lord Stark, preciso partir imediatamente para ajudar na defesa de Guardamar, mas não tenho homens suficientes. Posso precisar do seu apoio. Este Lorde aqui gesticulou em direção a Jon Umber. É claramente habilidoso. Ele foi capaz de enfrentar Nymeria brevemente sem ser gravemente ferido. Por favor, designe-o para mim. Capítulo 113. A suspeita do velho Valder. Nas gêmeas, Valder Frey, o senhor da travessia e chefe da casa Frey, suportou a dor excruciante de sua gota enquanto revisava metodicamente os últimos relatórios de inteligência entregues à sua mesa. Ele escrutinou cada informação com cuidado, determinado a impedir que a casa Frey vacilasse em meio às marés dos grandes eventos. Essa vigilância era seu método para garantir sobrevivência e relevância em um mundo em constante mudança. Após ler o relatório de inteligência de Porto Real, ele soltou um leve suspiro de alívio e passou para o próximo relatório de Correrio. No entanto, a dor implacável que percorria seu corpo dificultava sua concentração. Recostando-se na cadeira, ele gesticulou para que a neta, parada em silêncio por perto, se aproximasse. Sem hesitar, colocou a mão por baixo da blusa dela e massageou seu peito. A sensação na palma da mão pareceu revigorar seu espírito e aliviar a dor que atormentava seu corpo. Ele não conseguia se lembrar do nome dela, uma de suas incontáveis netas, talvez filha de um filho ou neto. Pouco importava. As muitas netas e bisnetas que o cercavam eram lembranças enviadas por seus filhos obedientes, alguns dos quais até haviam oferecido suas esposas para obter favores. Ele saboreou a indulgência e esperava saborear o momento o máximo possível. Seu olhar percorreu os filhos e netos na sala calculista. Eles poderiam brigar entre si, mas qualquer indício de ambição em relação ao lugar que ele ocupava não seria tolerado. Valder se orgulhava de ser o guardião da lealdade dentro da família. Quando a dor diminuiu um pouco, ele dispensou a neta com um aceno de mão e voltou a atenção para os documentos. Pegou o relatório de inteligência que havia deixado de lado. Este relatório em particular, enviado de Correrio, transmitia atualizações sobre Oster Tully. Afirmava que Oster, tendo recentemente recuperado a consciência, estava mobilizando as forças aliadas das terras fluviais em Correrio. O comando dessas tropas estava sendo confiado a Blackfish Brinden Tully, que as lideraria para o sul para apoiar o cerco do rei Robert às Ilhas de Ferro. O velho tolo perdeu o juízo, murmurou Valder com irritação palpável. Jogou o relatório no chão. Agora que transferimos todos os nossos homens para as terras ocidentais, ele espera que ignoremos os homens de ferro que permanecem do lado de fora de Guardamar, prontos para rumar para o sul? Stevron Frey, herdeiro de Valder, estava presente no escritório, auxiliando na tarefa. Embora de cabelos brancos e visivelmente mais velho que o pai, Stevron apressou-se em recuperar o documento descartado. Leu e comentou. Entre as forças combinadas das terras fluviais, tanto a casa Frey quanto a casa Blackvood de Corvorbor estão notavelmente ausentes. Talvez Lord Tully pretenda que os Blackvood e nós detenhamos os homens de ferro que avançam para o sul, vindos de Guardamar, efetivamente prendendo-os lá. A expressão de Valder se obscureceu quando a sugestão de Stevron o tocou. Ele vasculhou uma pilha de documentos fechados até encontrar uma missiva específica de Correrio. Valder a ignorara inicialmente, presumindo que se tratasse de mais uma convocação para reunir tropas para a campanha do sul, dificilmente digna de sua atenção imediata. Agora parecia que ele estava enganado. Rompendo o lacre, Valder leu o conteúdo atentamente. Seu rosto tornou-se sombrio, confirmando a suspeita de Stevron. A carta era de fato uma ordem de Correrio, instruindo a casa Frey a guardar a travessia das gêmeas e impedir que os homens de ferro cruzassem o ramo verde em direção a Guardamar. A linguagem da ordem era incisiva, beirando a acusação. Se os homens de ferro conseguissem romper o ramo verde, seria considerado um ato de traição ao trono de ferro. A mensagem era clara. A casa Frey não podia mais se dar ao luxo de ficar de braços cruzados esperando a poeira baixar como de costume. Desta vez, Correrio os forçava a agir de forma decisiva. Sua neutralidade calculada não era mais uma opção. Maldito velho! Como é que ele não morreu congelado naquela tempestade de gelo? Murmurou o velho Valder. Sua irritação tanto um hábito quanto uma reação a qualquer notícia que considerasse inconveniente. Uma batida na porta interrompeu seus pensamentos. A porta se abriu e Valder Frey Jr., conhecido como Valder Negro, entrou a passos largos com uma carta de corvo na mão. Avô ou bisavô, temos notícias de Fosso Cailin, anunciou com um tom de voz carregado de urgência. Fosso Cailin? As sobrancelhas do velho Valder se ergueram ligeiramente antes que sua expressão se transformasse em desdém. Será que Victarion Greyjoy aprendeu a escrever cartas de rendição como sobrinho? Stevron, que estava por perto, pegou a carta do filho e leu-a atentamente. Pai, isto não foi escrito por Victarion, disse ele após um momento. É de Eddard Stark, Senhor do Norte.
O velho Valder piscou, momentaneamente pego de surpresa. Uma carta do Senhor do Norte? De Fosso Cailin? Isso significa que o Norte já a retomou? Stevron assentiu, examinando o texto com mais atenção. Sim, o Fosso Cailin foi de fato retomado, mas não pelo Exército do Norte. Foi recuperado pelo exército do Escolhido Legião. O Escolhido Legião, repetiu o velho Valder com a testa franzida enquanto vasculhava a memória. Ele não é o guerreiro escolhido da fé dos 7? Sim, pai, confirmou Stevron, passando-lhe a carta. Então, como se estivesse se lembrando de outra coisa, acrescentou. Mais cedo, Porto Real enviou uma proclamação por todo o reino. Mencionava que sua graça Robert havia nomeado Legião Tarran, o tal escolhido, como comandante-chefe da campanha contra bandidos nos 7 reinos. O velho Valder folheou a carta enquanto Stevron falava, prestando muita atenção ao relato da recuperação de Fosso Cailin. Embora a carta apresentasse poucos detalhes além dos fatos, o olhar experiente de Valder conseguia discernir a importância do ocorrido. Um detalhe se destacava acima de tudo, a eficácia em combate das forças de Legião. Em menos de um dia, eles retomaram o Fosso Cailin e aniquilaram mais de 3.000 defensores homens de ferro. Valder ficou impressionado com a eficiência do feito. Ele se lembrou de sua própria visita a Fosso Cailin na juventude, um lugar que sabia ser quase impossível de conquistar por meios convencionais. Suas defesas não eram notáveis por causa dos altos muros ou fortificações intrincadas, mas sim por sua geografia única. O castelo era cercado por pântanos traiçoeiros com apenas uma estreita passagem que levava aos seus portões. Qualquer exército que tentasse um ataque se veria preso nesse caminho precário, incapaz de formar uma frente adequada. Os pântanos, repletos de leões, lagartos e outras criaturas carnívoras, eram tão desanimadores quanto os defensores do castelo. Sangue derramado em batalha atraía essas feras em massa, transformando a área em um atoleiro mortal. Durante décadas, disse-se que mesmo uma pequena força estacionada em Fosso Cailin poderia conter exércitos muito maiores sem perdas significativas. O sucesso inicial dos Homens de Ferro em tomar a fortaleza parecia bastante improvável, mas agora, ouvir que as forças de Legião a haviam reconquistado tão rapidamente? O velho Valder não pôde deixar de se perguntar como o escolhido havia conseguido. Quantas vidas Legião havia sacrificado para conseguir isso? Quantas tropas aquele escolhido Legião liderou para atacar Fosso Cailin? Murmurou o velho Valder para si mesmo, com o rosto numa mistura de dúvida e curiosidade. De repente Black Valder falou, deve ser pouco mais de 2.000, mas menos de 3.000. Como você sabe que são apenas 2.000? Perguntou Stevron, com um tom cheio de suspeita. Há algum tempo, alguém relatou ter visto um exército de mais de 2.000 homens marchando para o norte pela Estrada do Rei, respondeu Valder Negro. O estandarte que carregavam mostrava uma espada vermelha em um campo vermelho. Acredito que era o exército do escolhido. Só 2.000? Como conseguiram isso? Tanto o velho Valder quanto Stevron pareceram atonitos. Enquanto o grupo cambaleava em descrença diante do feito, o filho mais velho de Stevron, Riman Frey, apareceu no portão com uma expressão de pânico. Sem hesitar, correu para dentro e se dirigiu ao pai e ao avô. Pai, avô, há um exército do lado de fora do castelo. Os Homens de Ferro já se mobilizaram? O rosto do velho Valder empalideceu, sua voz profunda e sombria. Não são do sul. São do norte, esclareceu Riman rapidamente, percebendo o mal-entendido. É um exército de cavalaria com cerca de 5.000 homens. Seus estandartes são desconhecidos, não se parecem com os da nobreza das terras fluviais. Como são os estandartes deles? Perguntou Stevron em voz baixa. Um estandarte é coberto por estrepes prateados, Riman descreveu apressadamente. Outro representa um gigante, e o terceiro mostra uma espada longa sobre fundo vermelho, com algum símbolo estranho no punho. Os estrepes de prata pertencem à casa Footre de Tumbleton, explicou Stevron, reconhecendo os brasões instantaneamente. Lady Nimeria Footre, a atual chefe daquela casa, é uma aliada próxima do escolhido Legion. O estandarte gigante pertence à casa Umber do Norte. E a espada vermelha em um campo vermelho, esse é o estandarte do próprio escolhido. Como ele pôde chegar tão rápido? A expressão do velho Valder se obscureceu, sua voz carregada de inquietação. A carta acabou de ser entregue, e ele já está aqui. Ele refletiu brevemente sobre a situação, depois pressionou a mão firmemente contra a mesa e se levantou. Fazendo um sinal para a neta ajudá-lo, agarrou a bengala com a outra mão. Vamos! Encontraremos esse escolhido. Do lado de fora do portão norte do Castelo das Gêmeas, o exército de Legion estava em uma formação precisa e ordenada. Jon se aproximou do portão, anunciando sua identidade e exigindo que as gêmeas abrissem seus portões para deixar o exército passar. O porteiro, porém, recusou. Não tenho autoridade para tomar tal decisão, disse ele, desculpando-se. Mandarei uma mensagem ao castelo principal para informar Lord Valder Frey e deixá-lo decidir. Jon se irritou com a resposta do porteiro, com a raiva à flor da pele. Estava prestes a repreender os Frey pela grosseria, mas Legion o interrompeu. Diga-lhes uma coisa, instruiu Legion com calma, mas firmeza. Se a casa Frey não abrir os portões das gêmeas antes do anoitecer para permitir a passagem do meu exército, eu os declararei em rebelião contra o Trono de Ferro. Na minha qualidade de comandante das forças do rei encarregadas de reprimir o banditismo nos 7 reinos. O porteiro, visivelmente abalado pela ameaça, enviou vários outros mensageiros ao castelo principal. O sol já se punha a oeste, e o céu se tornava vermelho à medida que a noite se aproximava.
Assim que o último raio de sol se dissipou, os portões das gêmeas se abriram com um rangido. O velho Valder Frey surgiu ladeado pelo filho, neto e bisneto. Juntos, eles se aproximaram de Ligion. Antes que Valder pudesse dizer qualquer coisa, Ligion, sentado no alto de seu cavalo, dirigiu-se a ele diretamente. Lord Valder, você ainda é leal ao trono de ferro? Valder endireitou-se ligeiramente e respondeu. Claro, a casa Frey sempre foi leal ao trono de ferro e nunca vacilou. Ligion não perdeu tempo. Nesse caso, estou de passagem pelas gêmeas para ir a Guardamar e reprimir uma rebelião. Preciso que você providencie uma unidade de cavalaria de 3.000 homens. Por um breve momento, o desgosto passou pelo rosto do velho Valder, mas ele rapidamente o disfarçou. Leva tempo para formar um exército, disse ele com calma moderada. Ligion não deu margem para demora ou réplica. Desculpe, meu senhor, mas não tenho tempo a perder. Seu exército precisa estar pronto quando eu passar pelas gêmeas. Entendeu? Oprimido pela presença imponente de Ligion, o velho Valder lutou para manter a compostura. Sua mão agarrou o braço da neta com força, como se estivesse se ancorando ao olhar intenso e ao tom inflexível de Ligion. Forçando a voz a soar firme, ele respondeu, entendido. Prepararei o exército de apoio imediatamente. Ligion assentiu brevemente e fez um gesto com a mão. Entre na cidade. Ao seu comando, o exército iniciou sua marcha em direção às gêmeas. Enquanto o cavalo de Ligion passava pelos Frey reunidos, os que estavam por perto notaram algo inquietante. Uma fera espreitando nas sombras sob o corcel de Ligion. Suas pupilas verticais e penetrantes observavam os Frey atentamente, causando arrepios em suas espinhas e arrepiando os pelos da nuca. Assim que Ligion e seu exército passaram e desapareceram nas gêmeas, o velho Valder finalmente relaxou. Sua postura rígida se suavizou e ele soltou o braço da neta. A mão dela, machucada e descolorida pelo aperto de ferro, tremia levemente. Mesmo assim, apesar da dor, ela mordeu o lábio e conteve as lágrimas, sabendo que era melhor não reclamar. Stevron, disse o velho Valder bruscamente, como se estivesse recuperando o controle da situação. Você deve organizar imediatamente 3.000 cavaleiros para acompanhar Ligion Tarn ao sul e ajudar a reprimir a rebelião. Faça exatamente como ele diz, sem desculpas. Em seguida, ele se virou para Black Valder. Você precisa investigar se nossa família alguma vez traiu este escolhido. Por que ele está nos atacando dessa forma? Estamos sendo alvos. Vários Freys pareceram confusos, sem entender o que ele queria dizer. O velho Valder revirou os olhos diante da confusão. Ele quer destruir a casa Frey, isso está claro. Se não tivéssemos agido rapidamente, ele nos teria rotulado de traidores na hora. Ninguém ataca uma casa nobre sem motivo. Devemos tê-lo prejudicado no passado. Descubram o que foi, ou nunca estaremos seguros com alguém como ele nos protegendo. Enquanto o velho Valder repreendia seus filhos e netos, Nymeria cavalgou ao lado de Ligion. Sua testa franziu enquanto o olhava, a curiosidade estampada em seus olhos. Você tem algum ressentimento contra a casa Frey? Perguntou ela. Ligion balançou a cabeça calmamente. Não. Por que pergunta? Eu só tive a impressão de que você estava procurando uma desculpa para destruí-los, ela disse, com a voz cheia de perplexidade. Ligion fez uma pausa, suas palavras o pegando de surpresa. Será que sim? É tão óbvio assim? Um lampejo de divertimento cruzou seu rosto antes de ele rir. Não pense demais. Não tenho nenhum ressentimento contra a casa Frey. Simplesmente não gosto dele. Eu queria lhe dar uma lição, mas ele conseguiu evitar. Duvido que eu tenha chance novamente por um bom tempo, então vou deixar para lá. Por enquanto. Capítulo 114. Dentro e fora de Seagard. A casa Frey formou um exército muito mais rapidamente do que Ligion previra. Pouco depois de suas forças cruzarem as gêmeas e chegarem à margem sul, a casa Frey organizou patrulhas de cavalaria lideradas por Sor Stevron Frey, o filho mais velho e herdeiro da casa Frey, que se juntou às patrulhas de cavalaria de contra-insurgência de Ligion. Embora a casa Frey tenha mobilizado suas forças rapidamente, a qualidade do exército deixou muito a desejar. Dos 2.500 cavalos, apenas cerca de 500 eram adequados para a guerra, enquanto os restantes eram fracos e inadequados para o combate. Além disso, a maioria dos soldados era de infantaria, mal conseguindo permanecer a cavalo, em vez de cavalaria treinada. Mesmo assim, a casa Frey enviou um contingente de 100 cavaleiros andantes, designados principalmente para proteger Stevron Frey. De uma perspectiva externa, a inclusão do herdeiro da casa Frey demonstrava a lealdade e o comprometimento da família. Contudo, na visão de Ligion, a decisão de Valder Frey pode ter sido calculada. Ao arriscar um herdeiro, Valder poderia mais tarde reivindicar a reputação de ter sacrificado sua família pelo trono de ferro, assim como fez durante a Guerra dos Cinco Reis, uma década depois. Para Ligion, as motivações de Valder eram irrelevantes. Ele nunca esperou que a cavalaria da casa Frey proporcionasse uma eficácia de combate significativa. O que importava era a presença deles e a atitude que ela transmitia. Após a chegada das forças da casa Frey, Ligion evitou dispersar suas tropas mal equipadas entre outras unidades, o que poderia diluir a força total do exército. Em vez disso, posicionou Jon Umber atrás do contingente da casa Frey. Caso vacilassem ou tentassem evitar o confronto durante a batalha, Jon Umber garantiria que fossem empurrados para a luta. Ligion não marchou imediatamente em direção a Seagard. Em vez disso, enviou batedores à frente para coletar informações sobre a situação. Acampou perto das gêmeas durante a noite e partiu no dia seguinte.
A cena mudou um dia depois para os arredores de Guardamar. Roderick Greyjoy, com o rosto sério, observava um grupo de seus homens retornar ao acampamento com os despojos saqueados de uma vila próxima. Para Roderick, esses ataques não eram apenas para obter suprimentos, eram um meio de elevar o moral de suas tropas. Para tanto, ele havia jurado não ficar com nenhuma parte do saque para si, distribuindo tudo entre seus homens. Essa tática visava manter o entusiasmo e o foco deles em tomar Guardamar o mais rápido possível. Recentemente, Roderick receberá a notícia de que seu tio, Victarion Greyjoy, havia capturado com sucesso o Fosso Cailin, detendo o avanço das forças aliadas do norte. Roderick comandava muito mais tropas que seu tio, com 3.000 homens adicionais enviados secretamente por seu pai, Balon Greyjoy. No entanto, apesar dessa vantagem, o castelo de Guardamar ainda resistia, e as forças de Roderick permaneciam estagnadas do lado de fora de suas muralhas. A essa altura, Guardamar deveria ter caído de acordo com o plano. Uma vez conquistada, serviria como base de operações para incursões mais profundas nas terras fluviais. Usando o ramo verde e o ramo azul do tridente como rotas, as forças de Roderick teriam devastado a região, imobilizando os exércitos dos senhores locais. Agora, porém, esse plano estava em ruínas, um amargo fracasso que o atormentava. O lema da Casa Greyjoy, "Nós não semeamos", sintetizava o modo de vida dos Homens de Ferro. Conquista e pilhagem eram centrais para sua identidade. E Roderick entendia que sua capacidade de conquistar a lealdade dos Homens de Ferro dependia de seu sucesso em trazer-lhes riqueza e glória. Embora fosse o filho mais velho e herdeiro de Balon Greyjoy, sua posição estava longe de ser segura. Com inúmeros irmãos competindo pelo poder, sua incapacidade de garantir a vitória poderia minar sua reivindicação à cadeira da Pedra do Mar em Pique. Lord Roderick, uma carta das Ilhas de Ferro, o capitão dos Homens de Armas de Roderick correu em sua direção, segurando um pedaço de papel. Roderick pegou a carta e examinou seu conteúdo, sua expressão ficando mais sombria a cada palavra. A mensagem era direta. Victarion Greyjoy havia sido convocado às Ilhas de Ferro para participar do próximo ataque à frota de Arbor e Vila Velha. Em seguida, Victarion e Euron Greyjoy liderariam incursões na Campina, saqueando suas riquezas e forçando os exércitos da coalizão a recuarem de sua lealdade ao Trono de Ferro. Para Roderick, essa era uma notícia inequivocamente ruim. Até um tolo conseguia discernir qual região continha mais riquezas, a Campina ou as terras fluviais. A campanha de Victarion e Euron na Campina, sem dúvida, renderia fortunas, ofuscando quaisquer ganhos obtidos nas terras fluviais. Essa reviravolta semearia a insatisfação entre os homens de Roderick, que poderiam começar a questionar suas habilidades e liderança. Pior ainda, poderia desestabilizar seu status como filho mais velho e suposto herdeiro do legado Greyjoy. O que o atormentava mais profundamente era a implicação tácita da atitude de Balon Greyjoy. Embora a carta não mencionasse explicitamente os pensamentos de seu pai, Roderick podia sentir a decepção pairando nas entrelinhas. A decisão de Balon de transferir Victarion, que estava defendendo o Fosso Cailin, de volta às Ilhas de Ferro para uma batalha naval crucial, enquanto deixava Roderick nas terras fluviais, soava como um julgamento velado por seu fracasso em capturar Guardamar. A suposta ofensa foi suficiente para atiçar uma frustração latente em Roderick, à medida que a percepção do descontentamento de seu pai se aprofundava. "Não, se isso continuar, estou acabado", murmurou Roderick, amassando a carta com a mão, formando uma bola apertada. Sem hesitar, ele se virou para o capitão de seus homens de armas. "Diga a eles que atacaremos o castelo amanhã. Guardamar deve cair amanhã." O capitão hesitou com a voz cautelosa. "Meu senhor, se fizermos isso, perderemos muitos homens. Já perdemos mais de 1000 em tentativas anteriores." "Se, calha a boca", rosnou Roderick, agarrando o capitão pelo colarinho e puxando-o para perto. Seu rosto era uma máscara de fúria enquanto sibilava. "Seu único dever é transmitir minhas ordens. Não diga mais nada. Entendeu, Cotterpique?" O capitão enrijeceu-se com a voz trêmula. "É sim, meu senhor." Ele não pôde deixar de se lembrar dos destinos dos capitães anteriores de Roderick, que não corresponderam às suas expectativas. A notícia das ordens de Roderick logo se espalhou entre os nobres oficiais sob seu comando, alimentando ainda mais o descontentamento no acampamento. Os Homens de Ferro já haviam sofrido mais de 1000 baixas em ataques anteriores, mas ainda não tinham visto nada da riqueza prometida a eles antes da campanha. A falta de resultados, somada às perdas crescentes, tornava a insatisfação com a liderança de Roderick quase palpável. Ainda assim, ninguém ousou desafiá-lo abertamente. Com 5.000 homens de ferro leais à Casa Greyjoy sob seu comando, a autoridade de Roderick era inatacável por enquanto. Resignados, os oficiais retornaram aos seus acampamentos para mobilizar seus soldados e preparar máquinas de cerco para o ataque do dia seguinte. Os Homens de Ferro não fizeram nenhum esforço para esconder seus movimentos. Seus preparativos eram claramente visíveis das muralhas do castelo de Guardamar. Patrick Malister, que passará os últimos dias mantendo uma vigilância vigilante das muralhas do castelo, foi o primeiro a notar a atividade no acampamento dos Homens de Ferro. Observando suas manobras, ele rapidamente deduziu suas intenções. Sem perder tempo, Patrick começou a organizar as defesas do castelo. Posicionou soldados da guarnição estrategicamente ao longo das muralhas, inspecionando pessoalmente cada ponto defensivo para garantir que não houvesse pontos fracos. Ao mesmo tempo, enviou mensageiros ao santuário, convocando os cidadãos de Guardamar que haviam se refugiado na cidade a se armarem.
Esses civis serviriam como reforços, prontos para intervir caso a guarnição não conseguisse defender as muralhas contra o ataque dos Homens de Ferro. Enquanto Patrick dava ordens aos seus homens, Tristan Rivers, capitão da guarda do Lorde, observava o herdeiro de Seagarde com uma sensação de alívio. Antes da invasão dos Homens de Ferro, poucos em Guardamar tinham Patrick em alta conta. Para eles, ele era apenas um playboy que passava os dias em bordéis e tavernas ou se entregava à caça e ao lazer, totalmente inadequado para herdar o título de Lorde. Tal comportamento semeava ansiedade quanto ao futuro de Guardamar. Não faz muito tempo, Lord Jason Mallister adoeceu gravemente durante um resfriado severo, sucumbindo a uma febre alta que o deixou em coma. Com a condição de Lord Jason incerta, muitos temiam que a ascensão de Patrick significasse um desastre para Guardamar. No entanto, para surpresa de todos, quando Patrick assumiu as funções de governante, nada aconteceu, ao contrário do comportamento imprudente que previam. Ele seguiu rigorosamente os métodos de Lord Jason na gestão dos assuntos de Guardamar. Embora sua execução ainda carregasse indícios de inexperiência, era evidente que ele carregava traços da influência do pai. Então veio a invasão dos Homens de Ferro e o playboy, antes dispensado, continuou a desafiar as expectativas. Ele não se refugiou na segurança do interior do castelo. Em vez disso, desde o início da guerra, permaneceu com os soldados no topo das ameias, compartilhando seu destino. Essa determinação não aumentou diretamente as defesas do castelo nem a destreza dos soldados, mas aumentou significativamente o moral deles. Sua presença os inspirou a repelir ataque após ataque dos Homens de Ferro. Sr. Tristan, o senhor vê alguma falha nos arranjos que fiz? Perguntou Patrick, virando-se para o capitão da guarda, como fazia rotineiramente depois de organizar as defesas do castelo. Sem problemas. O senhor fez um excelente trabalho, meu senhor, respondeu Tristan. Como está a saúde do meu pai? Patrick perguntou em seguida. O tom de Tristan era comedido. A saúde do senhor melhorou, ele consegue sair da cama e andar por aí. Ele até queria se juntar à luta nas ameias, mas Mestre Ogbert o impediu. Patrick assentiu, visivelmente aliviado. Quanto tempo durará o suprimento de comida do castelo? Perguntou. Com os níveis de consumo atuais, pelo menos mais um mês, respondeu Tristan sério. No entanto, Mestre Egbert sugere reduzir um pouco as rações dos refugiados. Assim, podemos garantir que os soldados da guarnição tenham provisões suficientes e, ao mesmo tempo, aumentar nossos suprimentos gerais. Não, disse Patrick com firmeza, a voz resoluta. O povo confia em nós, Mallisters, e buscou refúgio no castelo durante esta crise. É nosso dever e obrigação como lordes fornecer a proteção e o cuidado que eles merecem. Após refletir por um momento, acrescentou, se a comida realmente escassear, então matem os cavalos. Tristan franziu a testa. Meu senhor, aqueles cavalos foram importados especialmente de Dorne. A resposta de Patrick foi calma e inabalável. De que servem os cavalos se perdemos nossas terras? Além disso, eles não passavam de uma pequena indulgência minha, muito menos importantes do que a segurança do nosso povo. Naquele momento, Otto Mallister, o castelão, entrou apressadamente, segurando firmemente um pedaço de pergaminho na mão. Sua excitação era inconfundível quando exclamou, esta é realmente uma ótima notícia. O entusiasmo de Otto era compreensível. Durante semanas, cada mensagem levada por um corvo só trazia más notícias. Correrio, sobrecarregado pela convocação do rei, não pôde dispensar tropas para ajudar Guardamar. Pedir ajuda ao castelo das gêmeas levou o velho da casa Frey a exigir um preço exorbitante. Uma enorme soma de dinheiro e uma aliança matrimonial entre Patrick Mallister e uma mulher Frey. Essa exigência era um profundo insulto à antiga casa Mallister, uma família outrora sentada no trono do Tridente, com sangue mais ou menos real nas veias. Casar-se com alguém de uma família que havia ascendido ao poder tão recentemente era impensável. Desta vez, porém, um corvo trouxe notícias inesperadas, algo que Otto praticamente havia perdido a esperança de receber. Não muito tempo antes, receberá a notícia de que as forças combinadas das terras fluviais já estavam a caminho de Porto Real. Isso significava que não se podia esperar nenhum reforço, e a chance de boas notícias parecia remota. No entanto, o conteúdo da carta o surpreendeu. Era a melhor notícia em muito tempo, e Otto não perdeu tempo em entregá-la às muralhas do castelo para informar Patrick. O moral de Guardamar precisava desesperadamente de um reforço. O Fosso Cailin foi retomado pelo escolhido Legion, e agora o escolhido está trazendo reforços para Guardamar. Patrick leu a carta atentamente com o rosto iluminado de espanto. Ele se lembrou de ter mencionado ao pai que Fosso Cailin havia caído para os Homens de Ferro. Naquela época seu pai, ao saber que os Homens de Ferro tinham mais de 3.000 soldados estacionados ali, declarou-a uma fortaleza impenetrável. Ele havia dito a Patrick para não depositar suas esperanças em qualquer ajuda do norte. Na mente de seu pai, mesmo com apenas 2.000 defensores, Fosso Cailin poderia resistir ao cerco de dezenas de milhares. No entanto, lá estava ela retomada. Patrick não pôde deixar de se perguntar como aquilo havia sido realizado e a que custo. Este é o escolhido dos deuses, Legion Tarran, o caçador de ursos que quase matou 100 homens no torneio de Porto Real há mais de um ano? Perguntou Patrick, com a curiosidade aguçada. Sim, este é Sr. Legion Tarran, Otto confirmou com um aceno de cabeça. Ao ouvir isso, a excitação de Patrick aumentou. Ele havia passado um tempo considerável em tavernas e bordéis, onde bardos frequentemente cantavam grandes feitos e lendas.
A canção do caçador de ursos era sua favorita há muito tempo. Ao longo do último ano, à medida que a fama de Legion crescia, a canção evoluiu para a canção dos escolhidos. Patrick, como tantos outros, desenvolvera uma profunda admiração por Legion. Agora, o objeto de sua admiração vinha em seu socorro. A ideia o emocionava. Ele quase conseguia ver Legion, o enviado vivo do estranho, abatendo seus inimigos com a mesma vivacidade descrita nas baladas. O que devemos fazer? Como devemos ajudar Sor Legion? Perguntou Patrick a Otr, ansioso. Antes que Otr pudesse responder, Tristan, que estudava a carta, apontou para uma passagem no final. Diz que não precisamos cooperar. Devemos defender as muralhas do castelo. O quê? Patrick piscou surpreso. Pegando a carta de volta e relendo-a, seu rosto se contraiu ligeiramente. Deveríamos enviar outro corvo para perguntar quando o apoio de Sor Legion chegará? Não precisa, respondeu Otr, analisando as informações. A julgar pela distância de Fosso Cailin, as forças de Legion devem chegar a Guardamar em 3 ou 4 dias a partir do dia em que este corvo foi enviado. Enquanto os defensores de Guardamar debatiam a chegada de Legion, uma cena diferente se desenrolava em uma colina perto do castelo. Uma patrulha da cavalaria dos Homens de Ferro jazia morta no chão, com flechas espetadas em seus corpos. Silenciosamente, um exército pairava no topo da colina, observando o acampamento dos Homens de Ferro do lado de fora das muralhas de Guardamar. Capítulo 115 – Batalha de Aniquilação. Temos que esperar até a noite para atacar? Perguntou Nymeria com o olhar fixo no acampamento dos Homens de Ferro que se estendia abaixo. Não, vamos fazer isso agora. Legion balançou a cabeça, decidido. O momento é perfeito. O acampamento dos Homens de Ferro estava um caos. As ordens de Rodrik fizeram os nobres se apressarem para reunir suas tropas, enquanto os soldados Homens de Ferro procuravam freneticamente por seus líderes. Todos os olhares estavam voltados para dentro, alheios aos visitantes indesejados que observavam da colina próxima. Legion cavalgou de volta para a formação do exército escondida atrás da colina e começou a distribuir tarefas. Nymeria, você liderará o exército de Tandueton e expulsará os desertores dos arredores. As patrulhas de cavalaria cavalgarão e atirarão conforme o treinamento, guardando suas flechas para mais tarde. Elas só poderão atacar depois que suas aljavas estiverem vazias. Ele então se virou para Stevron Frey e Jon Umber. Sor Stevron, Lord Umber, vocês liderarão a cavalaria da casa Frey e atacarão comigo. Jon Umber ergueu a arma com evidente entusiasmo. Em contraste, Stevron parecia inquieto. Meu senhor, gaguejou, muitos de nossos cavaleiros são recém-formados e não têm a habilidade de lutar eficazmente a cavalo. Isto é uma ordem, não uma sugestão, Sor Stevron interrompeu Legion bruscamente. Fiquem bem atrás de mim e não fiquem para trás. Entendido? Sim, meu senhor. Sentindo a autoridade de Legion, Stevron abaixou a cabeça em concordância relutante. Assim que as ordens foram dadas, as tropas rapidamente se posicionaram. A cavalaria da casa Frey se reuniu atrás de Legion, com Stevron à frente, com a expressão ainda inquieta. Assim que todos estavam em seus lugares, Legion fez sinal para Glory permanecer ao lado de Nymeria antes de esporear seu cavalo de guerra, Ebon, para que se movesse. Ebon trotou confiantemente até o topo da colina e enquanto Legion cavalgava à frente, Stevron se esforçava para acompanhá-los, liderando a cavalaria Frey. Atrás deles, a cavalaria nórdica de Jon Umber seguia como uma força de supervisão. Assim que o grupo chegou ao topo da colina e começou a descer, o acampamento dos Homens de Ferro finalmente percebeu. Gritos irromperam enquanto os defensores se apressavam para reagir. Rodrik berrava ordens, organizando apressadamente os soldados Greyjoy e reunindo suas forças. Os guerreiros Homens de Ferro se armaram e correram para enfrentar os atacantes, enquanto nobres das Ilhas de Ferro apressadamente direcionaram seus homens para posições defensivas. Mas eles subestimaram a velocidade e o poder do ataque de Legion. Ébano desceu a colina com uma rapidez incomparável, ultrapassando a cavalaria Frey que vinha logo atrás. Os Homens de Ferro, vendo um cavaleiro atacando sozinho, presumiram que ele estivesse louco. No entanto, conforme Ébano avançava sobre eles, sua coragem vacilou. Eles ergueram lanças para detê-lo, na esperança de empalar tanto o cavalo quanto o cavaleiro. Suas esperanças duraram pouco. A pesada armadura de ébano, forjada sob medida, desviou suas armas sem esforço. Legion e ébano se chocaram contra as fileiras de defensores como uma pedra caindo montanha abaixo. Soldados nascidos no ferro foram arremessados para o lado, esmagados pelos cascos de ébano ou desmembrados pela lâmina de Legion. Aqueles em ambos os lados de seu caminho não tiveram melhor sorte, muitos abatidos antes mesmo de perceberem o que estava acontecendo. Sangue espirrou em todas as direções, manchando o chão com um rastro carmesim de carnificina. Quando Stevron e a cavalaria Frey chegaram ao acampamento, as incipientes defesas dos Homens de Ferro estavam em ruínas. Legion já havia aberto caminho até o centro do acampamento, deixando um rastro de centenas de mortos. Stevron freou o cavalo, momentaneamente atordoado pela devastação causada por Legion. Um lampejo de admiração surgiu em meio ao choque, mas não havia tempo para refletir sobre isso. A cavalaria Frey avançou sobre os remanescentes das forças dos Homens de Ferro, que estavam muito dispersos e desmoralizados para montar uma defesa adequada. Um após o outro, os Homens de Ferro caíram sob as espadas da cavalaria Frey, agora encorajada, que se deleitava com a facilidade inesperada da vitória. Parecia quase irreal, como despedaçar alvos parados em vez de oponentes reais.
Enquanto isso, a cavalaria nórdica de John Umber contornou completamente as forças Frey, atacando de frente os exércitos restantes reunidos nas profundezas do acampamento. Enquanto isso, do lado de fora do acampamento dos Homens de Ferro, Nymeria liderava suas tropas, dividindo-as em 2 grupos. Galopavam rapidamente pelo perímetro do acampamento, manejando com maestria seus arcos curtos especialmente fabricados. Os arqueiros disparavam flechas poderosas para o alto, lançando-as em arco diagonal para baixo, em direção ao densamente povoado acampamento inimigo. Contra um acampamento repleto de inimigos, precisão não era necessária. As flechas choviam indiscriminadamente, cortando o ar com precisão mortal. Os projéteis com ponta de metal perfuravam a armadura de couro dos Homens de Ferro com facilidade, penetrando profundamente em seus corpos, ferindo órgãos vitais e incapacitando-os instantaneamente. As flechas, vindas de todas as direções, criaram o caos no acampamento. Os Homens de Ferro não tinham onde se esconder. Guerreiros caíam em massa, abatidos pela chuva implacável de projéteis. O pânico tomou conta dos sobreviventes que buscavam abrigo freneticamente, alguns até usando os corpos de companheiros caídos como escudos. Em meio ao tumulto, muitos cavaleiros e nobres, figura-chave no comando do exército, foram abatidos, deixando os Homens de Ferro incapazes de organizar qualquer defesa significativa. Aqueles que ainda conseguiam se mover instintivamente se aglomeraram em direção ao estandarte do Kraken da Casa Greyjoy, no centro do acampamento, buscando segurança em números e liderança. Mas ao se aproximarem de seu símbolo de unidade e força, depararam-se com uma visão arrepiante. O estandarte do Kraken havia caído. Na base de seu mastro decepado estava um cavaleiro trajando uma armadura resplandecente, segurando 2 espadas grandes. Em suas mãos estava a cabeça decepada de Rodrik Greyjoy, comandante do exército dos Homens de Ferro. A visão desferiu um golpe fatal no moral dos Homens de Ferro restantes. Ao redor do cavaleiro, corpos jaziam empilhados, um testemunho da futilidade de desafiá-lo. Ninguém ousava atacar. Em vez disso, uma sensação de desespero avassalador tomou conta do acampamento. Em algum lugar em meio ao caos, uma arma caiu ruidosamente no chão enquanto um soldado caía de joelhos com as mãos na cabeça. Um por um, os Homens de Ferro seguiram o exemplo, rendendo-se em massa. A rendição começou na bandeira do Kraken e se espalhou como fogo, consumindo todo o acampamento. Os Homens de Ferro, que antes lutavam ferozmente, agora abandonavam suas armas, caindo de joelhos em completa submissão. Dentro do acampamento, os cavaleiros da Casa Frey e do Norte continuavam a lutar. Alimentados pelo calor da batalha, alguns ignoraram a rendição inimiga, erguendo suas espadas para atingir os Homens de Ferro ajoelhados. Antes que pudessem agir, dezenas de flechas assobiaram no ar, atingindo seus braços e interrompendo seus movimentos. Virando-se, viram Dacey liderando suas patrulhas de cavalaria em sua direção. Sua voz soou aguda, cortando o caos. Sor Stevron, Lord Umber, esqueceram as ordens de Sor Legion? Ou estão desafiando o comando de Sor Legion? Suas palavras despertaram os 2 lordes da sede de sangue. Percebendo o erro, galoparam em direção às suas respectivas tropas, gritando: parem! Parem com tudo! Ordenou Sor Legion: rendam-se e não serão mortos. Rendam-se e não serão mortos. Seus subordinados, abalados pela reprimenda, começaram a recuar. Aqueles que hesitaram ou continuaram a agir por instinto foram imediatamente derrubados dos cavalos pelos camaradas, que não tinham a mínima vontade de enfrentar a ira de Legion por desobediência tola. A batalha terminou tão rapidamente quanto começou. Os soldados da Casa Frey e do Norte ficaram impressionados com a extraordinária destreza de combate de Legion. A propaganda espalhada pela fé dos Sete sobre o poder de Legion subitamente pareceu um eufemismo grosseiro. Não estava claro quantos homens Legion havia matado, mas todos concordavam que o número chegava aos milhares. A rápida resolução da batalha se deveu inteiramente à sua demonstração divina de força. Stevron, John Umber e o restante das tropas, tomados por uma mistura de medo e reverência, instintivamente ergueram suas armas e rugiram em uníssono: Legion, o escolhido! Legion, o escolhido! Enquanto a luta dentro do acampamento cessava, o caos continuava além de suas fronteiras. Muitos Homens de Ferro que se recusaram a se render fugiram do acampamento, espalhando-se em todas as direções. Correram em direção a florestas distantes, colinas e até mesmo ao mar, desesperados para escapar do que agora acreditavam ser uma matança inevitável. No entanto, Legion havia treinado sua cavalaria, tanto a sua quanto a de Nymeria, para perseguir implacavelmente os inimigos em fuga. Os Homens de Ferro em retirada foram rapidamente encurralados pela cavalaria de Nymeria, vinda de Tumbleton, e submetidos a uma implacável saraivada de flechas. Uma colheita sombria. No final, apenas 2 ou 3 indivíduos sortudos conseguiram escapar para o mar e mergulhar sob as ondas. Milhares de outros pereceram durante a perseguição. Nas muralhas do castelo de Guardamar, Patrick Malister, sua equipe e os soldados da guarnição da cidade permaneciam em silêncio, atordoados, observando a feroz batalha do lado de fora do acampamento dos Homens de Ferro se desenrolar. Não que lhes faltasse vontade de se juntar à luta, simplesmente não tinham tempo. Do primeiro embate ao golpe final, todo o combate durou apenas 20 minutos. Quando Patrick vestiu sua armadura, reuniu toda a cavalaria de Guardamar e chegou aos portões do castelo,
preparado para levantá-los e se juntar aos reforços no ataque. A batalha já havia terminado. Quando Patrick retornou às muralhas do castelo, um coro de aplausos irrompeu do acampamento dos Homens de Ferro. O nome na boca de todos era inconfundível: o escolhido Legion. Daqueles pontos de vista, a identidade do escolhido era inconfundível. No coração do acampamento dos Homens de Ferro, onde outrora se erguera a grande tenda de Roderick Greyjoy, um cavaleiro trajando uma armadura resplandecente montava um imponente cavalo de guerra com armadura pesada. O chão ao redor estava coberto de sangue, membros decepados e corpos destroçados, enquanto milhares de homens de ferro se ajoelhavam aterrorizados, incapazes de encará-lo. Esta cena se tornará uma pintura mundialmente famosa. Patrick, ele próprio um artista amador, estava tomado pela emoção. Ele gravou cada detalhe em sua memória, jurando silenciosamente imortalizá-lo na tela. Meu senhor, você deve ir cumprimentar Sor Legion, disse Tristan, sua excitação espelhando a de Patrick enquanto ele observava o resultado da batalha. Sim, devo cumprimentar Sor Legion, concordou Patrick ansiosamente e começou a descer a muralha do castelo. Espere, Patrick, interrompeu Castellan Otter, dando um passo à frente para detê-lo. A batalha pode ter terminado, mas o acampamento dos Homens de Ferro ainda está repleto de homens. Embora tenham se rendido por enquanto, podem se reagrupar e se rebelar se perceberem sua vantagem numérica. Sua presença lá pode colocá-lo em risco e atrapalhar os esforços de Sor Legion. Seria mais sensato que permanecesse aqui. Eu irei ao encontro dos reforços em seu nome. Patrick relutou em ceder, mas o raciocínio de Otter era sólido. No final, Otter liderou um contingente de 1 dúzia de cavaleiros. Mais de 300 cavaleiros e 1000 soldados para fora do castelo para saudar Legion e ajudar a prender os prisioneiros. O processo de incorporação dos prisioneiros Homens de Ferro foi repleto de desafios. Durante os esforços iniciais, alguns cativos tentaram resistir ou escapar apreendendo cavalos da cavalaria. No entanto, as patrulhas de Legion rapidamente detectaram e eliminaram os possíveis fugitivos. Suas mortes serviram como um aviso sombrio, extinguindo qualquer pensamento persistente de rebelião entre os demais. O desarmamento e a contenção dos cativos seguiram medidas rigorosas. Um por um, os Homens de Ferro foram desarmados e suas mãos amarradas atrás das costas. Cada 10 prisioneiros foi amarrado por uma corda atada a uma única corda. Eles foram avisados de que se um deles tentasse escapar, todo o grupo seria executado. Esse método de punição coletiva, por mais severo que fosse, tornou-se uma necessidade devido ao número avassalador de prisioneiros. O campo dos Homens de Ferro abrigou mais de 10.000 pessoas, das quais quase 6.000 pereceram na batalha de 20 minutos. Legion sozinho havia matado diretamente pelo menos 1.000 guerreiros Greyjoy em seu ataque inicial, principalmente aqueles que protegiam Roderick. Ao longo de seu caminho até o acampamento principal, ele ceifou quase 1.000 vidas. No total, sua lâmina havia abatido quase 2.000 homens. A cavalaria da Casa Frey e a cavalaria do Norte sob o comando de Jon Umber seguiram Legion após a batalha principal, caçando e matando mais de 2.000 retardatários. Enquanto isso, Nymeria e suas forças usaram arco e flecha para eliminar mais de 1.000 Homens de Ferro fora do acampamento, e outros 1.000 tombaram durante a perseguição aos remanescentes em fuga. No total, aproximadamente 6.000 Homens de Ferro pereceram. Dos mais de 9.000 Homens de Ferro restantes, aqueles que foram mortalmente feridos ou que infligiram ferimentos fatais a outros foram executados. Quando a contagem e a seleção foram concluídas, restavam mais de 8.000 prisioneiros. Para lidar com um número tão grande de prisioneiros, Legion implementou um sistema rigoroso de punição coletiva. Os prisioneiros eram divididos em equipes, e cada equipe era responsabilizada por seus membros. Se um prisioneiro escapasse, toda a equipe seria punida. Se uma equipe inteira de 10 pessoas escapasse, todas as 10 equipes do grupo seriam punidas. Por mais bárbaro que fosse, o sistema se mostrou altamente eficaz. Em diversas ocasiões, prisioneiros que tentaram escapar foram denunciados pelos companheiros de prisão antes que pudessem agir. Em alguns casos, os prisioneiros até uniram forças para estrangular potenciais encrenqueiros entre eles, não dispostos a arriscar uma retribuição coletiva por ações individuais. Ao longo da batalha, as patrulhas de cavalaria de Legion e as forças de Nymeria concentrarão-se em atacar a cavalo, usando arco e flecha para perseguir o inimigo ou perseguindo desertores. Encontraram pouca resistência organizada, e as forças de Nymeria sofreram apenas perdas leves, com apenas algumas dezenas de soldados feridos. A cavalaria da Casa Frey seguiu de perto Legion,
avançando diretamente contra o acampamento dos Homens de Ferro para abater aqueles que haviam perdido a vontade de lutar. Suas perdas foram mínimas, com apenas cerca de 100 baixas. No entanto, a Cavalaria do Norte, liderada por John Umber, enfrentou um desafio ainda mais brutal. Enfrentando os Homens de Ferro de frente, eles encontraram um inimigo que, embora desmoralizado pela devastação anterior de Legion, mantinha seu instinto selvagem de lutar até a morte. Desorganizados e incapazes de formar formações adequadas, os Homens de Ferro recorreram a combates desesperados e ferozes, muitas vezes trocando vida por vida em confrontos com os Cavaleiros do Norte. O custo para a Cavalaria do Norte foi significativo. Mais de 400 foram mortos e mais de 200 sofreram ferimentos graves. Quase todos os que sobreviveram sofreram ferimentos leves, incluindo o próprio John Umber. As perdas foram pesadas, mas os resultados foram inegáveis. Milhares de soldados do Norte enfrentaram e derrotaram uma força de Homens de Ferro com mais de 10.000 homens, causando milhares de baixas e capturando quase 10.000 prisioneiros. Em vez de se ressentir de Legion por liderá-los em uma batalha tão perigosa, a Cavalaria do Norte considerou a experiência um motivo de orgulho. A escala de sua conquista seria considerada um triunfo clássico. Até John Umber, que sempre desprezara os sulistas, ficou impressionado, a contragosto. Obrigado por assistir. Se gostou, deixa o like e inscreva-se. Quanto mais apoio, mais vídeos, e se possível apoie o canal doando no Pix do canal na descrição. Qualquer valor ajuda, assim o canal pode trazer vídeos de autores pagos, e novos vídeos são postados com mais frequência. Muito obrigado a todos, curtam o canal.